Olá, tudo bem? Nós, nesta manhã, vamos estudar uma das partes mais importantes da isomeria, que é a isomeria óptica. A isomeria óptica, ela está diretamente ligada a um fenômeno luminoso, né? Ela está diretamente ligada a um fenômeno luminoso. Quais são as características que a gente tem para os compostos que fazem isomeria óptica? Nós estamos falando de substâncias, né? De substâncias capazes de desviar a luz num plano polarizado, né? Num plano polarizado. Ou seja, a gente está falando aqui de um polarímetro, de um aparelho onde as substâncias têm a capacidade de desviar a luz ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. O equipamento que nós estamos falando é o polarímetro. O polarímetro, deixa eu mostrar para vocês. Ó. É só Este máquina de aqui é um costurar. polarímetro. O que o polarímetro faz? Ele tem a capacidade de desviar a luz ou para o lado direito ou para o lado esquerdo quando a substância apresenta isomeria óptica. Esse é o aparelho. Professor, o que ele faz realmente? Ele tem a capacidade, você vai colocar a amostra aqui no tubete e vai olhar com o olho direito. E você vai perceber que a luz que foi enviada, que é uma luz polarizada, ela vai ser desviada para a direita ou para a esquerda. E ela tem esses planos de polarização. E tem a angulação também para o plano de polarização. Né? Uma substância, ó, uma substância desvia a luz, né? Vou mostrar para vocês aqui. Imagine o seguinte, nós temos aqui o tubetezinho, ó, né? O observador, vamos dizer que aqui seja o olho do cidadão, né? O olho do rapaz. Pronto. Aqui está o olho. Imagine que eu coloquei a substância aqui, ó. Coloquei a substância aqui, certo? Aí o que acontece? O, a luz, o feixe de luz, ó, o feixe de luz vai sair daqui, ó. Feixe de luz vai tocar na amostra, ou ela vai desviar a luz para o lado esquerdo, ou vai desviar a luz para o lado direito. Gente, Quando ela desvia a luz para o lado direito, na minha visão aqui é direito, né? Eu estou contando aqui como lado direito. Neste caso aqui, nós vamos chamar de dextrógeno. Dextrógeno, que é representado pela letra D minúsculo ou pelo sinal mais, ou pelo sinalzinho de mais. Se você vê um D minúsculo atrás de um nome, você sabe que essa substância desvia a luz para o lado direito. Se você vê um mais, você sabe que ela desvia a luz para o lado direito. Mas se ela desviar a luz para o lado esquerdo, ela será chamada de levógero. E o levógero é identificado por um L minúsculo ou o símbolo de menos, tá? Ou o símbolo de menos. Professor, uma substância só tem atividade óptica, ó, uma substância só tem atividade, né? Só tem atividade óptica se desviar
a luz somente para um lado. Se ela desviar a luz para os dois lados, ela não possui atividade óptica. Ela só tem atividade óptica se desviar a luz somente para um lado. Ou ela é dextrógena ou ela é levógena, certo? Se ela desviar a luz para os dois lados, né, quando a luz é desviada para os dois lados, é considerado uma mistura racêmica. É considerado uma mistura racêmica. Ou seja, 50% da substância no recipiente é levógena, né? E 50% é dextrógena. Ou seja, se você pegar uma substância e colocar ela só de um lado, e ela desviou só para um lado, ela tem atividade óptica. Se ela desviou para os dois lados, ela é considerada uma mistura racêmica. Ou seja, 50% dessa substância está desviando para o lado direito e 50% está desviando para o lado esquerdo. Tá? Então, a atividade óptica, uma substância desvia a luz, né, quando apresenta atividade óptica. Se ela desviar a luz para o lado direito, dextrógena. Se lhe desviar a luz para o lado esquerdo, levógena. Lembrando, dextrógena é representado pelo D minúsculo ou sinal de mais. E levógena pelo L minúsculo ou sinal de menos. Uma outra coisa importante aqui, queridos, que a gente tem que lembrar, é qual é a característica, né? Qual a característica para a atividade óptica? O que ela tem que ter para que tenha atividade óptica? Uma das características, a principal, ela tem que ter um carbono assimétrico. Um carbono assimétrico. Ela não pode ter simetria, ela tem que ser assimétrica. Este carbono assimétrico, a gente chama ele de carbono quiral. É um carbono quiral. E o que seria esse carbono quiral? É um carbono com 4 ligantes diferentes. Um carbono com 4 ligantes diferentes. Ele tem que ter os 4 ligantes diferentes. Vamos ver? Veja o seguinte, ó. Um carbono. Ele vai ter que ter. O carbono obrigatoriamente tem quantos ligantes, professor? O carbono obrigatoriamente tem quantos ligantes? O carbono obrigatoriamente tem que ter 4. Certo? 4 ligantes. E para que ele seja um carbono quiral, ele vai ter que ter os 4 ligantes diferentes. Imagine aqui um H, aqui um OH, aqui um metil e aqui, ó, um etil. Um metil. Os 4 ligantes são diferentes. Como ele tem 4 ligantes diferentes, tá vendo, ó?
A gente diz que ele é a imagem especular dele no espelho. Ou seja, ele consegue ver a sua imagem no espelho. Como que seria a sua imagem no espelho? Seria o inverso. Ele vai ver a imagem ao contrário. Olha como que seria, ó. Ficaria aqui o carbono, seus 4 ligantes. Os 4 ligantes. Quem vai vir aqui primeiro? É no espelho, você vê, é o que está vendo na frente, né? Ninguém vê as costas no espelho. O H, aqui o OH, aqui o metil, e aqui, ó, a gente vai ver o etil. Pronto. Quando a gente fala, senhores, que se eu dissesse assim, ó, que este lado aqui, ó, como é que é o nome dessa substância, professor? Ela é 1, 2, 3, 4. O nome dela é... É But. É but, né? But, 2, ol. Ou seja, o álcool, que é a hidroxila, está no carbono 2. Mas se eu disser que ela é o D-butan2-ol, eu estou dizendo que ela é o butanol 2-dextrógeno. E ela é uma substância totalmente diferente da sua imagem, que seria o levógeno. Levógeno, não é? Butan 2-ol. Ela é totalmente diferente do butan 2-ol. Certo? Professor, eles são substâncias separáveis? Separáveis. Uma é diferente da outra. São substâncias totalmente diferentes. Aí, senhores, se eu tiver um recipiente, imagine que eu tenho um recipiente. Ó, eu tenho um recipiente lá no laboratório, está dentro de um vidro, e dentro está escrito no rótulo butanol 2. Dentro do rótulo do butanol 2, eu consigo saber qual é a quantidade de butanol L e butanol D. Como, professor, que consegue saber? Com o polarímetro. Se o ângulo que foi desviado da luz der mais para o lado D, significa que tem mais dextrógeno do que levógeno. Se o ângulo foi desviado mais para o lado L, significa dizer que tem mais levógeno do que dextrógeno. E professor, e se os ângulos forem iguais? A quantidade de ângulos formados na luz foi para o lado D e para o lado L igual, a mesma quantidade. Aí nós dizemos que temos uma mistura racêmica. Quando é que é uma mistura racêmica? Quando eu tenho quantidades iguais no recipiente, tanto do dextrógeno quanto do levógeno, que são substâncias totalmente diferentes uma da outra. Eles são diferentes uma da outra. Não são iguais, tá? São substâncias totalmente diferentes. Eu botei aqui diferentes. Veja o seguinte, ó. Lembrando que o que seria a mistura racêmica? A mistura racêmica é quando eu tenho quantidades iguais da substância D e da substância L em um recipiente. Tá certo? São quantidades iguais, é a mistura racêmica. E o que faz para que uma substância tenha atividade óptica? É a presença do carbono quiral. A presença do carbono quiral. Se você observar, nestas condições,
A assimetria da molécula, ela tem que ser assimétrica, ela tem que ser a tua imagem especular no espelho. Por exemplo, quando a gente olha a mão da gente, se a gente olhar a mão direita e colocá-la no espelho, a gente vai ver a esquerda, porque uma é a imagem da outra. Neste caso aqui, senhores, quando a gente analisa isso, não podemos esquecer que a atividade óptica ela é super importante para a farmacologia. Na farmacologia, um medicamento é proibido ser mistura racêmica. Um medicamento é proibido ser mistura racêmica. Onde surgiu isso? Uma substância chamada talidomida. Uma substância chamada talidomida foi utilizada, na década de 70 na Alemanha para tratar grávidas com dores. Era uma medicação que a gente utilizava para tratamento de dor. O que aconteceu? A mistura, como eles não tinham conhecimento ainda da atividade óptica, a atividade óptica é um conhecimento aqui da década de 80, do final da década de 70 para 80, a medicação era uma mistura racêmica. Era uma mistura racêmica. Ou seja, AD, vamos botar aqui D+, AD+, era útil como antidor. Mas AL- era teratogênica. Ou seja, causava malformação dos bebês. Então, na Alemanha e na Europa, nasceram muitas crianças sem a mãozinha, sem os dedinhos, sem o cérebro. Em Açailândia também tem um monte de gente que eu conheço que trabalha comigo, que são meus alunos, também nasceram teratogênicos. Brincadeira, hein? E eles descobriram. Quando eles descobriram, foi lançado, nos protocolos de produção de medicamento que era proibido uma medicação ter uma mistura racêmica. Ou seja, criaram mecanismos de separação de mistura racêmica. Exatamente. O mecanismo de separação de misturas racêmicas, como que a gente separa a mistura racêmica? A separação das substâncias racêmicas, que é muito difícil, porque elas são iguais. A única coisa que muda é a forma delas no espaço, mas elas são iguais. A separação das substâncias racêmicas é realizada em cromatografia de coluna delgada. Realizada em cromatografia de coluna delgada com acoplamento em HPLC. Com acoplamento de HPLC. HPLC. Ou seja, cromatografia líquida de alta eficiência. Cromatografia líquida de alta eficiência. Você usa essas duas situações de cromatografia para que as substâncias possam ser separadas. Neste caso, é o único mecanismo de separar misturas racêmicas. Então, hoje, na farmacologia, toda medicação é obrigatoriamente necessário se fazer a separação das substâncias racêmicas, tá? Lembrando, o que é uma mistura racêmica? Quando tem 50% desviando para o direito e 50% desviando para o esquerdo, para o lado esquerdo. Há uma coisinha também que a gente chama de isômeros ópticos. Isômeros ópticos ativos. Isômeros ópticos ativos. E tem o que nós chamamos de isômeros
ópticos inativos. Os inativos, eles podem ser por mistura racêmica. O que seria isso, professor? Inativar a atividade óptica é desviar a luz para os dois lados. Quando tu botou lá no aparelho para olhar, tu viu tanto a luz para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Isso pode acontecer por uma mistura racêmica ou pode acontecer por um composto mesoóptico. Por um composto mesoóptico. O que seria a mistura racêmica? Duas substâncias, uma dextrógena e a outra levógena. Uma dextrógena e a outra levógena. Certo? 50%. 50% desvia a luz para o lado direito e 50% desvia a luz para o lado esquerdo, que seria a levógena. Isso é um composto, é uma mistura racêmica. Agora, o que seria um composto mesoóptico? Isso para os compostos inativos. Porque o que é um composto óptico ativo? É quando desvia a luz somente para um lado. E a gente tem como descobrir. É chamado de 2 elevado a n. 2 elevado a n. Como é que a gente faz 2 elevado a n? Ó, 2 elevado a n. Onde n é o número de carbonos quirais. Número de carbonos quirais. Por exemplo, se uma molécula tem um carbono quiral, ela vai ter 2 elevado a 1 é 2, ela vai ter 2 isômeros ativos. E uma regrinha para vocês. E a atividade racêmica, professor? Olha, vou botar aqui em vermelho. OBS. A mistura racêmica é sempre a metade da atividade óptica. A mistura racêmica é sempre a metade da atividade óptica. Dá uma olhada. O butan 2-ol. Quantos isômeros ele tem? 2. Por quê, professor? Porque ele só possui este carbono aqui quiral, ó. Só tem este que é quiral. Para ele ser quiral, ele tem que ter quantos ligantes diferentes? 4. 4 ligantes diferentes. Ele é quiral. Esse não é quiral porque tem 2 iguais. Esse não é quiral porque tem 3 iguais. Esse não é quiral porque tem 3 iguais. Então, para ele ser quiral, ele precisa ter ele tem que ser um enantiômero de tal forma que seja um a imagem do outro no espelho. É a principal condição para que você tenha carbono quiral. Então, veja o seguinte, para mim ser atividade óptica, para os isômeros serem ópticos, eu tenho que ter um carbono quiral. E quantos isômeros ópticos vão ter de cada lado? Se eu tenho um carbono quiral, 2 substâncias opticamente ativas, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Professor, e se eu tiver 2 carbonos quirais, quantos isômeros ópticos ativos eu vou ter? 2 elevado a 2, 4. E a mistura racêmica é sempre a metade, 2. Se eu tiver 3 isômeros ópticos ativos, 2 elevado a 3, 8. E a mistura racêmica, 4. Não esqueçam disso, tá certo? E o que seria um composto mesoóptico? Um composto mesoóptico é quando o desvio
da luz polarizada, né, para os dois lados, né, dentro de uma própria molécula. Não seriam duas moléculas, é apenas uma molécula, onde um carbono quiral, né, desvia a luz para o lado direito e o outro carbono quiral, né, desvia a luz para o lado esquerdo. Isso acontece, gente, assim, ó. Imagine um carbono, certo? Aí ele vai ter, ó, 4 ligantes diferentes. 1, 2, 3, 4. Vocês estão me ouvindo aí, queridos? Dá uma olhada para mim, ó. Este carbono aqui, quantos isômeros ele tem? Quantos carbonos quirais ele tem? Vamos ver se ele tem os ligantes diferentes. Vamos, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Então este é quiral. Este aqui é quiral, professor? Nem coloquei nada nele para vocês nem se confundir. Agora olha esse aqui, ó. Olha esse. Ele tem tem que ser o grupo todo, tá, gente? Ó. 2, 3, 4. Professor, eles são quirais. Mas a hidroxila é diferente do cloro. Portanto, a hidroxila, vou fazer hipoteticamente, eu não tenho certeza, isso aqui é uma hipótese, desviou a luz para o lado esquerdo. Ela é levógena. Já o cloro vai desviar a luz para o lado direito. Então, uma dos carbonos quirais está sendo D, tem que ser minúsculo, tá, gente? D, e o outro está sendo L. Ou seja, ocorreu uma inativação da atividade óptica por compensação externa ou interna. Ou seja, um carbono quiral desviou a luz para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Ocorreu então uma inativação da atividade óptica internamente em uma molécula só, que é diferente da isomeria da mistura racêmica. A mistura racêmica é uma substância desviando para o esquerdo e a outra desviando para o direito.
Neste caso, a gente teria uma mistura racêmica. Agora aqui não. Aqui é uma molécula só, onde um carbono desviou para o direito e o outro carbono desviou para o esquerdo. Ocorreu então uma inativação óptica por compensação interna, que é chamado de composto mesoóptico, tá certo? Continuando aqui, isso é a isomeria. Nós temos um exercício bem simples. Vamos dar uma olhada aqui no exercício bem simplesinho, para a gente poder aprender. Veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Verifique por meio de suas imagens especulares qual dos compostos abaixo apresenta atividade óptica. Vamos lá. Ó, letra A. Letra A. Dá uma olhada aqui para mim, ó. Letra A tem um carbono, outro, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, certo? No segundo carbono, ela tem uma para ligação para baixo e uma para cima. Em cima você pode botar o H e embaixo, tá vendo que é o lado aqui, ó, é o cloro, ó, é o cloro, é o cloro. Conta comigo quantos compostos tem o lateral? O cloro 1, 2, que é o etil, 3 com hidrogênio, 4 com o etil. Então, este aqui tem atividade óptica. Ele tem atividade óptica, certo? Na letra A. A letra A tem atividade óptica. Vamos ver a letra B. Na letra B, nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3. 3 carbonos, certo? No segundo carbono embaixo, tem um cloro. Ó, bem aqui assim, ó. Observa aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele tem um cloro e embaixo um bromo. Um bromo. Vamos contar quantos ligantes diferentes ele tem. Bromo 1, cloro 2, metil 3, só que esse aqui também é metil. Certo? Então, eles são iguais, ó. Eles são iguais. Neste caso aqui, não possui atividade óptica. Por quê? Não tem 4 ligantes diferentes. Tem que ter os 4 ligantes diferentes. Tá certo? É obrigatório possuir os 4 ligantes diferentes. Agora vamos ver a letra C. Olha a letra C. São quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Certo? No segundo carbono, ó. No segundo carbono tem uma ligação para baixo e uma ligação para cima. Esse Hzinho aqui, ó, ele vai para cima, ó. E aqui embaixo é quem? É 1, 2 carbonos. Ó, vamos contar quantos ligantes ele tem. 1, que é o etil. 2, que é o metil. 3, que é o hidrogênio. Só que este é igual a este. Se eles são iguais,
Se eles são iguais, eles não possuem atividade óptica. Porque ele obrigatoriamente tem que ter os 4 ligantes diferentes, tá, gente? Então aqui ele não é um estereoisômero, não possui estereoisomeria, não tem atividade óptica, não é um enantiômero um do outro, não tem a imagem no espelho. A imagem do espelho dele não é diferente, tá bom? Eles têm que ter a imagem uma do espelho na outra, como se a mão esquerda estivesse olhando para a mão direita, tá? Ó, a anfetamina é uma substância... Pronto, tá falando um monte de coisa aqui. Olha só para mim, para anfetamina aqui, olha. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Quantos ligantes diferentes ele tem? 1, 2, o hidrogênio em cima 3, e este aqui, ó, todinho, ó, 4. Qual tipo de isomeria que ele tem? Isomeria óptica. Por que ele tem isomeria óptica? Porque ele tem 4 ligantes diferentes, tá certo? Ele tem 4 ligantes diferentes. Então, queridos, a isomeria óptica é isso. É quando você tem um carbono assimétrico com capacidade, né, de desviar a luz ou para o lado direito ou para o lado esquerdo.